Olá, internauta do UOL, eu sou Gabriel Wacker, repórter de TV esportiva do UOL Esporte. E nessa última quarta-feira a gente teve uma noite muito quente na disputa de audiência entre Globo, SBT, Palmeiras e Corinthians. No SBT, a estreia da Libertadores, a volta do SBT ao futebol, depois de 17 anos sem nenhuma competição nacional. O SBT transmitiu Bolívar e Palmeiras para São Paulo e grande parte da rede, e Universidade Católica e Grêmio para grande parte da rede. Para o SBT não se dar tão bem assim nos índices de audiência, a Globo marcou por 3 semanas Corinthians no Brasileirão. E nessa primeira semana, contra Bolívar e Palmeiras, contra a estreia, Corinthians e Bahia foi o jogo transmitido. A Globo conseguiu reter o público, conseguiu fazer o público não mudar de canal. Corinthians e Bahia foi muito bem na audiência, marcou 24 pontos de média, manteve boa parte da audiência que estava assistindo a última semana da reprise de fina estampa, enquanto o SBT tem boas e más notícias para comemorar, ou não. Bolívar e Palmeiras marcou 10 pontos de audiência com picos de 12 na Grande São Paulo. Comparando-se com a semana passada no mesmo horário, o SBT conseguiu crescer 3 pontos de audiência na média. Mas muita gente diz, dentro da emissora, que isso decepcionou um pouco, que o resultado decepcionou um pouco. Por quê? Porque não foi vice-líder, foi terceiro lugar. Perdeu para a Record no horário que marcou 11 com as novelas bíblicas Apocalipse e Jesus e com o reality show A Fazenda, que no segundo tempo deu um vareio na Record. Por dado momento, A Fazenda chegou a meter 14 pontos de audiência contra 9 de Palmeiras no SBT, enquanto a Globo era líder com mais de 20 pontos de audiência. Mas o SBT comemora, por exemplo, a audiência em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, com o jogo do Grêmio, entre Universidade Católica e Grêmio, a audiência foi histórica. Foram 19 pontos de audiência com picos de 23, com o jogo narrado por Luiz Alano. E uma coisa interessante é, lá no Rio Grande do Sul, a Globo raramente ela tem derrotas na audiência, raramente mesmo. E na noite de ontem, além de perder para o SBT na média, em alguns momentos a Globo chegou a ficar em terceiro lugar, porque o jogo do Corinthians que passou para lá não interessava muito a audiência rio-grandense e perdeu também para a Record e a Fazenda no segundo tempo em alguns momentos. Ou seja, a gente chegou a ver a Globo em terceiro lugar, que é uma coisa que muita gente nunca viu na história lá em Porto Alegre. Mas Bolívar e Palmeiras não foi muito bem no restante do país. Por exemplo, em Salvador, Corinthians e Bahia, interessava os baianos por causa do Bahia, tomou um vareio. O SBT marcou apenas 2 pontos de audiência contra 22 da Globo e 9 da Record. Então, assim, interesse quase zero da audiência. Mas eu acho que o SBT tem mais pontos a comemorar do que lamentar. Realmente a competição mostrou um potencial muito grande. Lá dentro foi comemorado o resultado de crescimento. E a expectativa é que ao longo da semana, das semanas, o resultado se vá melhorando em São Paulo e em outros estados, porque precisa se como eu posso dizer, precisa-se criar uma cultura esportiva no telespectador do SBT, sem dúvida nenhuma, que não transmite futebol há muito tempo. Na semana que vem, o jogo de rede deve ser Grêmio Internacional, Grenal e exclusivo. E já estão esperando índices históricos lá em Porto Alegre, mais de 30 pontos de audiência, sem dúvida nenhuma. Para São Paulo e algumas pequenas partes do país, vai ser Guarani e Palmeiras, a ver como é que vai ser o resultado no enfrentamento contra mais um jogo do Corinthians no Brasileirão. Eu sou Gabriel Wacker, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Qual?